Bia, acho que você não tem biologia ainda, mas ano que vem deve ter e cai na prova, né? Então tem que ver alguma coisa. Falar um pouquinho aqui então de biologia. Em biologia tem essa palavra fenótipo. Fenótipo significa as características físicas de um ser vivo. Pode ser uma planta, um animal, os humanos também. Então, fenótipo significa as características físicas que aquele indivíduo tem. Por exemplo, se você fala que uma pessoa tem pele branca, cabelo castanho, olho castanho, isso você está falando do fenótipo da pessoa. É aquilo que a gente vê, né? São as características físicas. E aí também tem o genótipo. Genótipo são os genes que a pessoa tem, o animal ou a planta, né? Que vão determinar as características físicas, então. Então, o que determina o fenótipo é o genótipo, ou seja, os genes determinam as características físicas, né? Se uma pessoa tem olho azul, por exemplo, é porque ela tem genes que determinaram que ela teria olho azul, tá? E aí falar aqui de homozigoto e heterozigoto, porque é assim, cada característica de uma pessoa é determinada pelos genes. E a pessoa vai ter sempre um par de genes. Por que um par? Porque um gene vem da mãe e o outro do pai, formando um parzinho, então. Vem um da mãe e um do pai para formar dois, ou um par, né? Se a pessoa tem dois genes iguais, ela é homozigoto. Homozigoto, genes iguais. Por quê? Porque homo significa igual. Se ela é heterozigoto, então ela tem genes diferentes. Tá? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos pensar só em pessoas, né? Isso vale para planta, para bicho, mas vamos pensar em pessoas. Uma pessoa que tem olhos azuis, por exemplo. Ela tem um par de genes para dizer que ela tem olhos azuis, tá? Um gene veio da mãe, o outro veio do pai. Só que para determinar as cores dos olhos, algumas cores predominam sobre as outras. Por exemplo, o castanho predomina sobre o azul. A probabilidade de nascer alguém com olho castanho é maior do que nascer com olho azul. Tá? Isso porque a característica do olho castanho a gente chama de característica dominante. É uma característica dominante. A gente representa por letras do alfabeto, letra maiúscula. Aqui no caso eu usei o A, né? Um A maiúsculo representa uma característica dominante. O A minúsculo representa uma característica recessiva. Um gene recessivo ou um gene dominante, tá? E aí como funciona? Eu falei que a pessoa recebe um par de genes para determinar uma característica, né? Então vamos pensar na cor do olho mesmo. A pessoa recebeu tem um gene dominante aqui. O gene dominante na cor dos olhos vai dizer que o olho é escuro. O gene recessivo vai dizer que o olho é claro. Tá? Vamos pensar no castanho e no azul. Então, uma pessoa que recebeu dos pais dela um gene A dominante, dizendo que o olho é escuro, e um gene Azinho, gene recessivo, dizendo que o olho dela é claro. Ou ela tem um gene que diz que o olho dela é claro. O gene diz que o olho dela é claro. O outro diz que o olho é escuro. O olho dessa pessoa vai ser escuro. Por quê? Porque o Azão aqui, o gene do olho escuro, ele é dominante. Significa que se a pessoa tiver ele e o outro que vai dominar é esse aqui, tá? Porque ele é dominante. Então essa pessoa aqui, mesmo ela tendo um gene
do olho claro, ela vai ter olho escuro porque ela tem o gene dominante aqui, tá? Para ela ter olho claro, só se ela tivesse 2 genes recessivos aqui, 2 genes da cor clara. Nesse caso seria o olho claro, tá? Se ela tivesse 2 genes da cor escura, lógico, escuro também, tá? Então pensa assim, vamos lá, um homem com o olho castanho, ele tem esse par de genes aqui, um gene dominante e um gene recessivo. O gene dominante diz que o olho é escuro, o gene recessivo diz que o olho é claro. Como quem domina é esse aqui, do olho escuro, o olho dele vai ser escuro, né? Vamos dizer que ele teve um filho com uma outra mulher, com uma mulher que também tem o par de genes iguais os deles, né? Vamos supor que os genes são iguais aqui. Um dominante, o azão, do olho escuro, e um recessivo, o azinho, do olho claro. Ela vai ter também olho escuro, né? Porque tem o dominante aqui, o gene do olho escuro domina. Mas vamos supor que eles tiveram um filho, né? Aí o filho vai ter um gene do pai, pode ser qualquer um desses dois, tá? Vamos supor que seja esse aqui, um gene do pai, e um gene da mãe, que também pode ser qualquer um desses dois. Vamos pegar esse aqui. Ó, o filho vai ter esse par de genes aqui. No caso, qual a cor dos olhos? Escuros, né? Porque ela tem os dois genes aqui, ó, do olho escuro, que é o azão aqui, tá? Mas também pode ser que a criança pega esse gene aqui, ó, o azinho do pai, e esse outro genezinho aqui, ó, também é o azinho da mãe. Nesse caso, ela vai ter o olho claro. Por quê? Porque ela pegou um gene recessivo do pai e um gene recessivo da mãe. 2 genes recessivos, olhos claros, tá? Então, ó, o pai tem olho escuro, a mãe tem olho escuro também, mas a criança pode ter olho claro. Por quê? Porque o pai e a mãe já tinha aqui um gene do olho claro, né? Do pai aqui e o da mãe aqui. Só que, como eles tinham também um do olho escuro, o olho deles era escuro, porque o azão aqui, o gene do olho escuro, é o que domina, tá? A outra possibilidade seria aqui, ó, a criança nascer com esse gene do pai aqui, o azinho, e esse da mãe, que é o azão. Aí o olho também seria escuro, né? Porque o azão domina. E também poderia a criança nascer com esse azão do pai e esse azinho da mãe. Também seria olho escuro, porque o azão domina, né? Então, ó, tem 4 possibilidades, né? Quando nasce a criança com esses pais aqui, tem 4 possibilidades. Só em um desses casos, que é esse aqui, que o olho seria claro. Nos outros, aqui seria escuro, aqui seria escuro, aqui seria escuro. Então, a chance de ter olho escuro é bem maior, né? Mas pode ser que nasça com olho claro também. Aí aqui, ó, tá vendo? Azão, azão e azinho, azinho. Os genes são iguais, né? O azão e o azão, aqui o azinho é igual ao azinho. Aqui, essa característica, então, com genes iguais, é o tal do homozigoto, ó, genes iguais. Azão, azão, ou azinho, azinho, tá? E o heterozigoto, os genes diferentes, são esses aqui, ó, o azinho, azão, azão, azinho, tá? Heterozigoto, genes diferentes. Azinho, azão, ou ao contrário, né? Azão, azinho, tá? Então tá aí, ó. O pai e a mãe têm olho escuro, né? Mas como o pai tem um gene que é recessivo, que diz que o olho dele pode ser claro, e a mãe também tem esse gene recessivo dizendo que o olho pode ser claro, o filho pode ser que nasça com olho claro, tá? Mesmo o pai e a mãe tendo olho escuro. E isso aqui eu fiz para a cor dos olhos, né? Mas poderia ser para a cor da pele, pode ser para a cor do pelo nos animais, né?
pode ser para a cor das flores nas plantas. É esse sistema aqui também, tá? É isso aí.